Então, sobre esse tema da família, o Senhor falava muito ao meu coração sobre a igreja começar dentro de casa primeiramente. Se você puder, desligar só esse aqui. E eu vou ler algumas coisas que eu escrevi, que diz assim: em oração, o Senhor colocou ao meu coração assim: o homem, como todos nós pessoas, deseja tantas coisas e, no entanto, precisa de tão pouco. O seu maior sucesso está dentro de casa e não fora dela. Abra primeiramente a passagem de 1 Timóteo 5,18. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: pois a Escritura diz... Não. 5,8, perdão, irmãos. 5,18 está errado. Capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Palavra forte, né? Se não cuidarmos da nossa família, seremos pior que um infiel. Se você não tem anotado essa palavra na sua Bíblia, anote e leia sempre, todos os dias, quando houver desânimo, quando tiver tristeza, leia sempre essa palavra. O Senhor falava assim no meu coração: não adianta viver um cristianismo fora de casa, se nós não vivemos um cristianismo dentro de casa. Estimule-se a igreja dentro da sua casa, fortaleça a sua estrutura dentro de casa. Muitos de nós podemos estar aqui na igreja todos os dias, nós podemos estar envolvidos no reino, em ministérios, nós podemos estar participantes em todas as coisas da igreja, mas toda a família pode estar envolvida, todos. Mas não adianta a gente estar envolvido aqui como igreja, se nós não vivemos a igreja primeiro dentro de casa. O Senhor falava ao meu coração que não adianta nós fazermos tudo o que nós queremos fora, se o nosso maior tesouro está dentro do nosso lar. Não adianta o homem querer conquistar todas as coisas, sucesso, finanças, um bom cargo na empresa, ser conhecido, não adianta nada se ele não tiver o maior sucesso dentro da casa dele. Não adianta as pessoas te conhecerem fora como uma grande mulher, uma mulher de Deus, uma mulher que tem sabedoria. Não adianta de nada esse conhecimento fora, se nós não vivermos isso primeiramente dentro das nossas casas. Como eu posso produzir bons frutos aqui, fora daqui, se eu não dou bons frutos dentro da minha casa? Como eu posso cuidar dos outros de fora, se eu não cuido dos meus? Como eu quero me preocupar tanto com os outros, se eu não me preocupo com o que é meu? Muitas vezes nós reclamamos da igreja aqui, nós reclamamos de algumas coisas, do andar, dos relacionamentos, do andar da igreja ou qualquer coisa. Eu quero dizer que a igreja é formada por nós que estamos aqui. Se há algo de errado aqui, é porque há algo de errado na sua casa que é refletido aqui. Se as coisas não estão bem lá, você não vai conseguir se doar aqui. O seu melhor não vai frutificar aqui. Não adianta você se esforçar, você só vai se cansar fisicamente. Você só vai se cansar emocionalmente. Você só vai reclamar e dizer que está cansado, que está pesado. Porque os frutos precisam começar lá. Precisa começar com a sua esposa, precisa começar com o seu marido, precisa começar com os seus filhos, precisa começar com o seu relacionamento como filho aos seus pais.
Se você não é um bom irmão, se você não é um bom filho, não adianta nada procurar o sucesso fora de casa. Então, o resultado de coisas ruins aqui que nós formamos como membros é resultado do que nós vivemos em casa. Muitas vezes a falta de educação, a falta de respeito, a falta de aliança, a falta de compreensão. Se você não compreende o seu irmão aqui, você não compreende a sua família em casa. Se você não tem paciência com o irmão aqui, você não tem muito menos na sua casa. Eu coloquei aqui uma frase forte, mas diz assim: fariseus do século moderno que vivem apenas socialmente um cristianismo superficial. Não tratamos os problemas centrais, não vivemos coisas principais, mas nos preocupamos com coisas estúpidas ou com discussões estúpidas. Vou gerar uma polêmica, eu preciso conversar com o pastor, eu preciso saber se eu posso fazer tatuagem, eu preciso saber se eu dou 10%, se eu dou 11%, se eu não quero dar minha oferta. Você se preocupa com tantas coisas que o principal nós não se preocupamos. Nós geramos polêmicas, nós levantamos tantas coisas, nós chamamos atenção para tantas coisas. Mas o principal, a coisa central da sua vida, o que é mais importante, nós não vivemos. Eu quero mostrar que eu dei o dízimo, eu quero mostrar que eu fiz, eu quero mostrar que é isso, que aquilo que eu sei fazer. Ei, não adianta você mostrar um sucesso de algo supérfluo, algo que não é central, que não é o fundamento da sua vida. Você precisa viver a verdade lá dentro da sua casa. Não vai adiantar campanha, não vai adiantar você fazer 7 dias, não vai você adiantar fazer várias coisas fora, se primeiramente a campanha não foi feita na sua vida e dentro da sua casa. Servir verdadeiramente. Se eu não amar verdadeiramente a minha esposa, se eu não amar verdadeiramente meus filhos, se eu mentir, se eu não amar verdadeiramente o meu Deus, se eu buscar Deus apenas pelo que eu quero em troca. Eu vejo pessoas, eu estava falando com o pastor isso hoje, pessoas dizendo que como ainda não recebeu ainda o seu milagre, o resultado ainda não chegou, as pessoas querem desistir da fé. Eu estou desanimado para ir para a igreja, porque ainda não aconteceu isso. Eu estou quase desistindo. Você está desistindo do quê? Você está desistindo do quê? De receber algo em troca? Nós não buscamos a Deus porque nós queremos algo em troca. Nós buscamos a Deus porque nós o amamos. E se você não vive isso, que você comece a viver, porque Jesus morreu na cruz um dia para isso. Para que você o ame de verdade, para que Ele seja o centro da sua vida. Independente dos resultados. Se você viver isso, todas as outras coisas vão ser automáticas. Amados, o casamento, sempre nas pregações eu falo sobre isso, porque a família, a campanha da família, a sua casa, a sua base é o seu casamento. Se Satanás tocar no seu casamento, ele toca em todas as outras coisas. Se o Satanás tocar no alicerce, ele estraga todas as outras coisas. Então, se nós queremos um sucesso em alguma coisa, se nós queremos alguma coisa fora, você precisa amar verdadeiramente o seu casamento, lutar por ele, amar, não mentir, ser verdadeiro, porque nós sofremos o risco de viver 2 vidas, uma aqui e uma lá dentro. Você não pode ser alguém aqui e outra pessoa na sua casa. Seus filhos não podem te olhar e enxergar. Meu pai é maravilhoso na igreja, mas meu pai dentro de casa é horrível. Minha mãe é uma coisa na igreja. Eu sou uma coisa na igreja, mas lá na escola, só quem está na escola sabe quem eu sou. Então entenda, Jesus está com você em todos os lugares. Só que tem lugares que você não convida para entrar com você.
Tem lugares que você não convida para Ele te acompanhar. E se você não convida, Ele não vai estar com você. Mas a palavra principal que o Senhor me revelou, gostaria que você abrisse em 2 Reis 4. 2 Reis 4, a partir do versículo 38 em diante. O título dessa palavra diz: A morte na panela. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Neste tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou algum de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Amém? Quem nunca tinha lido essa passagem? Amém. Essa palavra eu já ouvi algumas vezes dizendo sobre fazer panela na igreja, ou alguns pregadores dizendo sobre igreja, mas eu trazendo a igreja para as nossas casas, que é onde nós devemos ser primeiro, para depois nós termos igreja fora. Pense sempre assim: se eu não viver a igreja na minha casa, não adianta eu querer viver a igreja lá na igreja. Eu preciso ser igreja na minha casa. Essa palavra diz que Eliseu estava junto com os homens, profetas de Deus, e que naquele momento eles estavam com muita fome, e ele viu a necessidade de preparar algo para aqueles homens. Aquele lugar, Gilgal, era o primeiro acampamento, só para que você entenda resumidamente, depois de que o povo saiu do Rio Jordão e atravessou o Rio Jordão. E era um acampamento que eles fizeram, que se chamava, aquele local se chamava de Gilgal. E naquela necessidade de fome, Eliseu disse para um dos seus homens: vai até o lugar onde existem ervas, sementes e legumes, e apanhem algumas coisas para nós fazermos esse ensopado. E nessa necessidade, eles pegaram alguns ingredientes, e no meio dele, sem discernimento e sem conhecimento, um deles pegou uma erva e misturou no meio dos legumes e de tudo, e serviu às pessoas. Mas ele, sem discernimento, não sabia que aquela erva era venenosa. E prepararam, e o cheiro deveria ser bom, a aparência deveria ser suculenta, para quem está com fome, até uma sopa que eu fiz uma vez, que na verdade, um frango. Logo que eu casei, eu sabia fazer o básico do básico. Nem feijão eu fazia, porque eu morria de medo da panela de pressão. Mas o básico eu sabia, mas sopa eu não sabia fazer. Frango cozido eu não sabia. Carne de panela eu não sabia. Então, o pastor passou por isso, por essa fase. Hoje, graças a Deus, deu porção dobrada, que a pastora cozinha bem. Quem já comeu da minha comida? Cozinho bem, amor? Glória a Deus. Até minha sogra, que é a melhor cozinheira que existe, elogia minha comida. Então, eu estou bem. Que amor? O resultado vou dar para ver. E uma vez eu fui fazer uma sopa, pastor, o frango piava na panela. Ele estava vivo. Além dele ser branco, uma água, uma coisa assim, terrível de se ver.
Então, mesmo com a maior fome que o pastor tivesse, não dava para experimentar. Eu falo que a Rebeca passou por uma prova na vida dela, que quando ela nasceu, eu também ainda não era expert em sopa. Então, as sopas eram chuchu nadando na água, assim, uma coisa horrorosa. Hoje, ela tem tanto trauma que quando eu faço uma panela de pressão cheia, ela come sozinha. E é verdade, né, dona Vera? Ela ama, apaixonada por sopa. Então, hoje eu sei fazer ensopados bons, mas antigamente era terrível. O pastor já passou muita prova. Aí a gente corria para a dona Vera, porque lá o maná era não só a aparência gostosa, a essência era boa. E é naquela necessidade de fome, na verdade, mesmo se a aparência fosse ruim, eles comeriam qualquer coisa, até a sopa da pastora, até o frango branco. Mas ele juntando os ingredientes, misturando, aquilo pareceu gostoso, mas na verdade ali dentro tinha algo que era venenoso. E esse título que diz a morte na panela, Deus me revelou a morte dentro das nossas casas. Porque panela você associa a sua casa, a sua cozinha, a sua mesa, ao seu fogão. Panela é algo íntimo dentro da nossa casa. Quem come na panela da sua casa é você e a sua família. Até quando vai visitas, a gente procura colocar no marinex bonito para colocar na mesa. Mas quem come na panela é você e a sua casa. E Deus me revelou isso não como igreja, mas como igreja a sua família. Porque você é uma igreja na sua casa. Vocês são os membros, você é o pastor, o homem é o pastor, a mulher é a pastora, é o sacerdote, é o líder. E sem o discernimento, alguém foi lá no meio e colocou um ingrediente que era contaminado. E Deus me revelava que muitas vezes nós pegamos coisas de fora e trazemos para dentro, mas nós não sabemos o que nós estamos levando para dentro da nossa casa. O que nós temos trazido de fora para dentro? Quais são os ingredientes que você tem colocado na sua panela? Será que nós temos esse discernimento de falar, isso não presta, isso presta. Isso eu não quero para minha casa, isso eu vou colocar dentro da minha panela. Aleluia. Vê se você consegue entender essa revelação. Qual tem sido o veneno que você com as suas mãos tem colocado dentro da sua casa? Pastor, eu não sei o que você está querendo dizer. Eu estou dizendo que são brechas, são coisas que entraram na sua casa e que hoje você percebe coisas difíceis que você está passando, que seja nas suas finanças, que sejam dívidas que entraram lá que tem te atormentado, que sejam brechas. Esse veneno pode ser muitas vezes pessoas de fora, esse veneno muitas vezes pode ser um trabalho, esse veneno pode ser uma fofoca, esse veneno pode ser uma mentira que foi falada fora que entrou para dentro, esse veneno pode ser uma conversa do WhatsApp, pode ser o Instagram, pode ser o Facebook, pode ser qualquer coisa que não era para entrar dentro da sua casa e pelas suas mãos, sem discernimento, você colocou lá dentro. O envenenamento só acontece ou de forma proposital ou sem querer. Ou quando nós não percebemos, quando você vê o negócio já entrou. Sabe quando a gente passa por algumas situações que você fala assim, eu não sei como isso aconteceu. Quando eu fui ver, já tinha acontecido. Quando isso acontece é porque algum ingrediente que não faz parte, que não deve entrar, foi contaminado, entrou dentro da sua panela. Quem tem sido a morte na sua vida? Dentro da sua família, dentro do seu casamento, o relacionamento com os seus filhos, o que perdeu o gosto, o que te fez tirar o gosto que era bom, aquele ensopado que deveria ser com o melhor cheiro, deveria ter o melhor gosto, para saciar a fome daquelas pessoas.
A aparência era boa, mas podia matar aquelas pessoas. Havia muita fome e às vezes a necessidade, a falta de algo, o desespero faz a gente comer qualquer coisa. O seu desespero, a sua necessidade ou a sua fome, a fome chega a um ponto que você não enxerga mais. Quando você está com muita fome ou com muita ansiedade de alguma coisa, parece que a gente não sabe escolher bem. Sabe quando você vai no mercado e você está com fome e você come qualquer coisa rápido? E se você puder até você abre o pacote dentro do mercado mesmo. Quem já fez isso? Vai no mercado com fome para ver que você só come besteira. Você não vai até a fruta, pega uma banana, sai lá fora e você vai comer. Não, você come o que está mais fácil. O que aparentemente pode ser bom para você, para matar sua fome. Mas não quer dizer que vai ser saudável para você. Não quer dizer que vai saciar a sua fome. Não quer dizer que aquilo vai te preencher. Na verdade, aquilo quer apenas te matar. Você pode glorificar Deus em nome de Jesus? Havia muita fome. E às vezes a necessidade nos leva e nos cega a ter escolhas erradas. De boa aparência, mas de conteúdo venenoso. Como eu disse, esse veneno, essa erva era bonita, mas nem tudo que a aparência é boa te convém. Satanás não vai colocar uma coisa horrorosa para você falar assim, não, isso eu não quero. Não, Satanás ele vem com conversa boa, ele vem com a bandeja toda enfeitada, ele vem com o que é bonito, como o pastor falou domingo. Aí a sua esposa não se arruma e aparece como que eu disse? Que eu escutei esses dias, um manequim do capeta lá todo arrumado, bonito, cheiroso, e se oferece para o seu esposo. Aí com a brecha aberta você acha que aquilo é maravilhoso. Ah, isso é resposta de Deus. É o veneno que vai entrar para destruir a sua casa. Com as suas próprias mãos você vai colocar a morte dentro da panela. E aquela panela estava pronta não só para 1 ou 2 comerem, mas eram para todos comerem. E você não entende, uma atitude errada sua contamina toda a sua família, contamina os seus filhos, contamina o seu casamento, contamina suas finanças, e vai começando a dissipar, e vai começando a morrer tudo que está lá dentro. Porque quando você joga, se mistura, aquilo que faz parte. Então hoje Deus está abrindo os seus olhos para que você não coloque mais nada de fora que não é de Deus dentro da sua casa. Isso é um alerta, porque não adianta nós terminarmos a campanha semana que vem dizendo que você vai receber a vitória nas suas finanças, que a vitória é tua, que você é um homem de Deus, que você é uma bênção, você é profeta. Não adianta. Aquele homem que foi colher aquela erva, ele fazia parte dos profetas. Então não se ache autossuficiente, porque você tem muito tempo de igreja, ou porque eu tenho algum ministério, ou porque eu sirvo a Deus há muito tempo. Todos nós estamos sujeitos a falhar, a pecar. Se você não tiver discernimento de entender o que é para você e o que não faz parte, aquilo que não pode ser tocado, a erva que não pode ser tocada. Se você não tiver discernimento, não adianta você querer ter todas as outras coisas. Aquele local, o Senhor me chamou a atenção. O que era aquele local? Chamado Gilgal. Gilgal significa círculo. Significa rolar. É alguns dos significados. Esse nome aparece 39 vezes na Bíblia. E diz assim: círculo, rolar, afastar a desonra, porque ali era um acampamento onde os servos de Deus, como se fosse um quartel general, aonde se fosse o acampamento aonde aqueles que estavam lutando e guerreando se encontravam, eles se agrupavam para planejar os planos de ataque, para como se defender.
E Deus me ligou àquela primeira pregação da campanha, onde diz que nós estamos aonde? Em guerra. Gilgal era um local aonde homens de Deus se concentravam como um campo, um quartel general. Como se fosse um quartel onde os exércitos se juntavam. E Deus falou ao meu coração: Gilgal é a sua casa. É aonde você deve estar junto com seus companheiros de guerra, aonde segredos planejados ali não devem ser colocados para fora, e aonde armas do inferno, armas do inimigo não podem entrar naquele lugar. O inimigo não podia entrar ali. Aquele lugar era para profeta e para homens de Deus. Gilgal significava centro de operações militares durante a campanha de conquista em Canaã. Em Gilgal, se você for pesquisar depois no Google, você vai ver uma imagem aonde são colocadas 12 pedras, grandes, bem grandes. O que são aquelas 12 pedras? Quando Josué passou com o povo no rio Jordão, você lembra daquela passagem onde Josué disse para 12 homens pegarem 12 pedras, que seriam as 12 tribos? Quem lembra? As pedras que estão naquele lugar, fazendo aquele círculo, são as pedras que foram retiradas no rio que foi aberto para o povo de Deus passar. O Senhor falava ao meu coração que existem pedras que eles carregaram dali até aquele acampamento. Quando eles saíram do rio, Deus deu a ordem para aqueles homens: pegue cada um uma pedra, e aquela pedra não era pequena, era muito grande. E aqueles homens que eram líder daquela tribo deveriam carregar até aquele acampamento de Gilgal. Aquela pedra não era leve, aquela pedra era bem pesada, e eles levaram como memorial. Por que existem aquelas 12 pedras ali? Para quando outras gerações, outras pessoas, aqueles que passaram por aquela experiência, um dia não existiram mais. Mas quando passarem por aquele lugar, por aquele acampamento, eles viam aquelas 12 pedras. E as crianças diziam: pai, o que é aquilo? Fala: filho, aqui é a prova, o memorial que o povo de Deus atravessou o mar. Que Deus abriu o mar para o povo de Deus passar. E Deus falava ao meu coração que existem coisas que são difíceis de carregar. Existem cargas que nós devemos sim carregar. Porque aqueles líderes deveriam carregar aquelas pedras para que amanhã fosse um memorial de vitória. E existem pessoas que não querem carregar suas cargas. Elas querem simplesmente se livrar de problemas. Existem cargas que eu tenho que passar. Existem cargas que você deve passar. Mas o Senhor vai te dar ombro para carregar. O Senhor vai te dar força para andar esses 13 quilômetros com uma pedra nas suas costas. Eu quero te dizer que essas pedras pesadas são a dificuldade que você pode estar passando agora. É um milagre que você busca há tanto tempo que você ainda não conseguiu chegar ao seu alvo. Você pode não conseguir chegar ainda, Gilgal, mas você está no caminho. Não largue a pedra em qualquer lugar. Não espere que o seu irmão carregue para você. Existem cargas que nós devemos carregar, mas lá na frente vai ser memorial do seu milagre. E aí eu te pergunto, qual o memorial que você tem deixado para a sua família? Quais são as marcas que você olha e diz assim: filho, está vendo aquilo ali? Nós passamos por aquilo ali, mas nós chegamos até aqui. Existem memoriais que devem ser marcados sim na sua vida. Nós não devemos simplesmente sair ilesos, não. O Senhor diz que nós teremos aflições, mas tende bom ânimo. Aqueles memoriais marcavam que o povo de Deus atravessou o mar e passou pelo mar, que não podia ser passado. Mas Jesus deu uma ordem para que o mar fosse aberto para o povo de Deus passar. Não importa a que ponto você está dessa caminhada, vai, continue carregando o seu memorial, continue carregando, porque se Deus permitiu, Ele vai te dar força para chegar lá. As marcas foram deixadas,
O memorial está lá. Mas muitas vezes nós não queremos construir o nosso acampamento. Muitas vezes as cargas nós queremos deixar e às vezes culpamos o nosso irmão. Ah, mas ele não se preocupa comigo. Ou o meu pastor não entende o que eu estou passando. Amado, em nome de Jesus, cuide da sua vida. Cuide dos seus problemas com direção de Deus. Fala, Senhor, por que eu estou passando por isso? A tua palavra diz que o Senhor não daria prova e tribulação que eu não possa suportar. Se eu estou passando por isso, é que eu vou suportar e ser mais que vencedor. Não existe pedra que Deus não vai te dar para carregar. Ah, mas essa pedra é minha mulher, é a minha pedra de tropeço. Mas se foi ela que Deus te deu, carregue bem ela. Cuide bem dela. Que você vê quando você chegar no lugar certo, quando você fizer o que é certo, ela não vai mais pesar. Se está pesando é que nós ainda não concluímos, que nós ainda não chegamos no alvo. Você imagina, aquele homem que foi buscar aquela erva, era um homem de Deus. E a palavra diz que Eliseu, vendo que as pessoas gritavam e disseram assim: homem de Deus, a morte na panela, nós vamos morrer. Naquele exato momento, Eliseu teve que tomar uma atitude. E ele houve um milagre ali. A palavra diz que ele colocou o que dentro da panela? Farinha. O que é a farinha? Com a farinha você faz o quê? O pão. Jesus é o pão da vida. Pão que desceu do céu para entrar dentro da sua panela e para tirar todo o espírito de morte, tudo aquilo que queria morrer na sua vida. O que falta dentro da minha panela, pastora? Falta Deus, falta Jesus, falta cruz. Essa farinha que entrou dentro daquela panela e arrancou o que envenenava, o que fazia mal, eles estavam para morrer. Mas uma simples farinha mudou tudo. Um simples ingrediente pode mudar tudo na sua vida, aleluia. O único ingrediente que tira o veneno, que tira a morte, que tira o espírito de prostituição, que tira tudo que não presta da sua casa, é Jesus, que é o pão da vida. Abra sua Bíblia em João 6,48. Vou ler aqui um pedacinho, diz assim: 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comerão o maná no deserto, mas morrerão. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, aleluia, para que não morra quem dele comer. Se você comer desse pão, que é o pão eterno, que é Jesus que morreu na cruz, para te ressuscitar e para te arrancar da morte, nada vai faltar dentro da sua panela. Vai haver vida, vai haver transformação. Eles estavam envenenados. Amados, eu quero que você se pergunte, eu quero que você olhe para dentro da sua casa e fale: Senhor, me mostra onde eu deixei a minha casa ser envenenada. Aonde eu deixei ser contaminado o meu casamento? Aonde eu deixei os meus filhos olharem para fora e achar que lá fora é melhor do que aqui? Mas pode ligar agora o ventilador, por favor. Eu quero que você olhe para dentro da sua vida e fala: o que eu estou pegando de fora e colocando para dentro que eu não devo colocar? Aonde começou o envenenamento? Aonde está esse espírito que quer matar as minhas finanças, que quer roubar a minha saúde? Alguma coisa você colocou para dentro que não deveria. Tenha discernimento do que você ouve fora e coloca para dentro. Tenha discernimento das mentiras contadas fora, que você leva para dentro da sua casa. Tenha cuidado com o que você assiste de fora e coloca dentro da sua casa. Cuidado com as músicas que são ministradas dentro da sua casa.
Cuidado com as fofocas. Cuidado com as pessoas que não são pessoas para pôr o pé dentro da sua casa. Comece a observar quais são os ingredientes que você tem juntado tudo, feito ensopado e comido, e você não está vendo nem o que você está comendo. E os dias passam, as preocupações vêm, e você não entende o que está entrando pela boca está fazendo mal e está te fazendo morrer. Automaticamente uma comida estragada na geladeira, você faz o quê? Você joga fora. E Deus falava no meu coração que muitas vezes é assim que a gente tem tratado a nossa família. Dentro da igreja, ou ainda mais fora. Às vezes, minha esposa não está muito legal, eu acho que está na hora de trocar. É assim que a gente está tratando. Às vezes não está muito legal, eu estou achando, aí você troca. Aí você deixa de cuidar dos seus filhos, você deixa de fazer a manutenção, você deixa de orar, você deixa de cuidar do principal e se preocupar com coisas que não tem nada a ver. Você está se preocupando com o que o seu irmão está falando, você está se preocupando com o que está rolando ali do seu lado, mas você não está se preocupando em cuidar dos ingredientes que trazem saúde para dentro da sua panela. Quais são esses ingredientes? É Jesus, é o pão da vida. O que é a farinha? A farinha ali colocada já é a farinha em forma processada. Jesus foi moído numa cruz para que ele viesse como filho e morreu na cruz e ressuscitou para que hoje você tivesse uma esperança. Mas houve um processo de moer, de tratar, de ressuscitar. Passou um processo. E muitas vezes nós não queremos passar. Nós que não queremos ser como Jesus. Nós não queremos ter aquele aspecto que foi jogado ali dentro. Não foi a farinha de trigo em grão, com espessura dura, com grãos grandes. Não, foi a farinha já moída, maciça, com aspecto bom. Você já enfiou a mão dentro de uma farinha de trigo para mexer? Como é gostosa de mexer. Muitas vezes a dureza do seu coração não tem deixado tratar a sua família. Muitas vezes a forma que nós cuidamos da nossa casa com dureza, com falta de renúncia, com falta de mudança. Por isso que às vezes as coisas não acontecem na sua casa. Por isso que a mudança não chega, porque nós não queremos passar por esse processo. Nós não queremos passar pela moinha. O Senhor diz: você precisa ter o aspecto como o meu, você precisa amar como eu amo, você precisa resplandecer o aspecto limpo, o aspecto fino, o aspecto macio. Não essa dureza do seu coração, não essa dureza da sua personalidade. Eu quero abrir o seu coração e dizer que quem tem trazido o que não presta de fora para dentro somos nós mesmos. Nós culpamos muito o diabo e muitas vezes não tem nada a ver com isso. É brecha que nós damos, é conversas, é ingredientes, é veneno de fora colocado dentro. Eu escrevi algo aqui que diz assim: um dos efeitos mais devastadores do pecado é a forma como ele te paralisa, como ele paralisa a sua mente e até mesmo a nossa memória. Nós temos muitas vezes guardado na nossa memória aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que você errou, aquilo que quem está do seu lado errou. Você marca o pecado, você deixa o pecado na sua memória, mas você não leva a pedra do memorial da sua vitória. Eu quero te perguntar: quais são os milagres que Deus fez esse ano na sua vida? Você consegue lembrar aí agora? É muito mais fácil você lembrar do pecado do seu irmão, do pecado de quem está do lado, do que aconteceu ontem, do que estão falando mal, da sua dívida que não foi paga, mas o memorial que marca a sua vitória, que você atravessou muitas vezes o rio. Jesus abriu o mar várias vezes para você, e cadê esse memorial lá na sua casa? Aonde está? Não, mas está a memória, aquilo que não presta, aquilo que me marcou com coisas ruins, aquele pecado que foi perdoado, mas vive dentro de mim.
Eu quero te dizer que o peso do pecado, além de quando você faz não se arrepender, e quando você continua vivenciando o mesmo pecado passado. Porque Satanás, ele quer que você fale sempre da mesma forma. Ele sabe quais são as suas falhas, ele sabe qual é o seu ponto fraco e quer que você caia sempre nos mesmos erros. Ei, eu quero, em nome de Jesus, que a sua mente, a partir de hoje, seja um memorial das vitórias que Deus tem feito na sua vida. Para de carregar pedras do pecado, mas comece a carregar as pedras que te levaram à vitória até aqui. Essa carga que você está carregando desse problema, eu vou te falar, aparentemente pode ser um problema, mas vai ser uma grande vitória, porque Deus vai fazer vir a vitória. Qual que é o seu acampamento? Será que em Gilgal, que é a sua casa, começa a profetizar que aquele lugar é lugar para rolar aquilo que não presta para fora, é lugar para arrancar aquilo que te traz desonra, é lugar para arrancar o Egito, porque vocês chegaram na terra fértil, no maná. Essa campanha não é apenas para você receber uma vitória, para você receber algo grandioso nas suas finanças. Eu quero te dizer que essa campanha é para te abrir o olho, para dizer, faça planos na sua casa. Sabe aquele seu acampamento que é a sua casa? Ali é um quartel-general. Começa a dar um glória a Deus, que eu estou vendo um monte de gente bocejando aí com sono. É isso que o diabo quer, que você durma, que você se canse espiritualmente, para que você não lute, não abra o seu olho. Nós estamos dormindo espiritualmente, enquanto nós estamos enchendo a pança literalmente e comendo do veneno. As palavras ministradas neste lugar são palavras de verdade que precisam surtir efeito na sua vida. Essa campanha não é para você receber só a vitória. Essa campanha é para você começar a planejar a sua vida. É para obter mudanças na sua casa. É para mudar a rotina. Aquela rotina que te faz viver as mesmas coisas. Rodear aquele círculo que não chega a lugar nenhum. Essa campanha é para você começar a carregar um memorial de vitória sobre a sua vida. Essa campanha é para Deus limpar aquilo que não presta e colocar os ingredientes certos nesse ensopado. Precisa haver perdão dentro dessa sopa. Precisa acertar os erros dentro da sua casa. Você precisa corrigir os seus defeitos. Você precisa reconhecer primeiramente quem você é. Dentro dessa panela precisa existir oração. Dentro dessa panela precisa começar a ter palavras de profetizar e trazer à existência aquilo que não existe. Às vezes você fala, falta amor. Busque por esse amor. Traga à memória aquilo que te faz esperança. Traga à memória aquilo que te renova, não aquilo que te entristece. Porque aquele pecado lá no passado, ou do outro, ou o seu, quer toda hora vir à sua memória para te trazer tristeza. Mas traga à memória aquilo que te traz esperança. Aquilo que Deus fez na sua vida e aquilo que Ele ainda vai fazer. Traga à memória que Jesus morreu na cruz para que hoje tivesse salvação nessa panela. Nessa panela precisa ter estabilidade, porque se nós não estivermos, se a gente não estiver firme para receber, as bênçãos não vão chegar. Se você não estiver convicto no que você quer, realmente os ingredientes ruins vão entrar e tocar naquilo que é seu. Eu não posso desistir, mesmo que eu sinta que a morte está chegando. Automaticamente, quando a gente vê algo estragado, às vezes você fala, pastora, meu casamento não tem mais jeito. Esse assunto eu não consigo mais tratar, já morreu. Eu quero te dizer que tem jeito sim. Aquela sopa podia ser jogada toda fora.
eles não iam ter mais o alimento. Pode ser que alimentos que foram colocados ali não tinham mais. Por ele ia ser jogado tudo fora. E você está jogando o que fora na sua família? O que você está desperdiçando? O que você está lançando ao lixo? O Senhor Jesus diz: se entrar Jesus, aonde chega Jesus, o Senhor salva tudo aquilo que estava para morrer. O Senhor transforma a sua família, o Senhor transforma o seu marido, o Senhor transforma a sua esposa, o Senhor transforma os seus filhos. Deus, Ele vem para te salvar. Deus, Ele vem para te curar. Ele vem para tirar toda a morte. Houve esperança para aqueles. A fome foi saciada, mas com um verdadeiro pão, com um verdadeiro ingrediente. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. O seu acampamento deve ser fechado por guardas, por oração, por leitura da palavra, por buscar a Deus, por falar: Senhor, dá um renovo dentro da minha casa, Senhor. O meu quartel-general é a minha casa, é o local aonde eu me reabasteço das minhas armas, aonde eu saio de casa cheio de amor, aonde eu saio de casa cheio de alegria. Eu quero te dizer que no meio daqueles homens de Deus, havia um profeta que tinha uma direção para não perder aquilo ali. Eu quero te dizer que há um profeta nessa noite. Eu quero te dizer que eu e o pastor sempre estaremos aqui para não perder a sua panela, para não perder a sua casa, para não perder o seu acampamento, mas te dizer, para te mostrar que se Jesus entrar naquele lugar, tudo é possível àquele que crê. Mas se você andar sem uma direção, sem um comandante, você vai jogar toda a comida fora. Às vezes que você demorou anos para construir, às vezes coisas que anos e anos foram construídas, às vezes coisas que você conseguiu conquistar com muito sacrifício, mas o veneno entrou por sua culpa e você quer jogar tudo para o alto hoje. Você não vai fazer isso. Você vai fazer como Eliseu fez. E vai colocar o pão da vida aí dentro. Você vai falar: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, aqui. Eu quero ser, Pai, em nome de Jesus, como Eliseu, que colocou farinha dentro daquela sopa e salvou todo aquele ensopado, que mudou aquela história, que salvou aqueles que estavam contaminados. Eu quero te dizer que se entrou algo pela sua boca, se entrou algo pelos seus ouvidos, pela sua mente, penetrou no seu coração, querendo te envenenar, querendo te dizer que não daria mais, querendo te dizer que a sua família não tem mais jeito, eu quero dizer que o Senhor desceu do céu em nome de Jesus. Aleluia. Guarde em seu coração, Gilgal quer dizer, biblicamente, sempre foi um lugar de guerras, combates e vitórias. Gilgal, a sua casa, lugar de pacto com Deus. Gilgal em hebraico significa pedras que rolam. Em Gilgal diz que pedras são removidas. Gilgal é o lugar onde tem a visitação de Deus. Gilgal é o lugar onde Deus nos fala sobre mudanças, aonde afastamos as pedras que nos impedem de prosseguir, mas colocamos as pedras que nos trazem à memória as vitórias que o Senhor nos dá. Gilgal é o seu quartel-general, que lança fora todo o Egito da sua casa, que lança fora tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Não importa quantas vezes ingredientes entraram na sua casa errados, Senhor, em nome de Jesus, sonda os nossos corações agora. Senhor, tudo que é nosso, Pai,
Comece a lembrar de todos os pertences da sua casa. Comece a lembrar das panelas que você tem, dos seus utensílios. Agora traga isso ao mundo espiritual. O seu trabalho, a sua mente, as suas finanças, os seus filhos, o amor pela sua casa. Agora veja espiritualmente que essa contaminação, ela vem através do seu celular, vem através de uma conversa no seu trabalho, vem através de uma mentira que Satanás lança na sua mente, vem através até de irmãos que estão do seu lado, mas muitas vezes não têm discernimento e não querem o seu bem, querem apenas te contaminar. Eu quero te dizer, não ouça o que os outros estão mandando você jogar fora. Ouça o profeta que tem a palavra de bom ânimo. Ouça o profeta que te diz: não jogue fora aquilo que eu te dei. Não lance ao mar do lixo. Eu tenho o poder de restaurar, eu tenho o poder de curar, eu tenho o poder de renovar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a partir de hoje seus olhos estejam abertos e que o Senhor derrame discernimento sobre a igreja de Cristo, discernimento sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Ei, que você leve um beliscão do Espírito Santo e diz assim: fique esperto, não toque aí, esse ingrediente não é para entrar lá. Aleluia! Seja um verdadeiro cristão. Viva aqui, viva lá fora, viva no seu trabalho, viva na sua casa, viva onde você estiver. O verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, vamos adorar o Senhor. E você que crê nesta palavra, você que crê que você precisa mudar, você que crê